Tema desta noite: fé natural versus fé dom de Deus. Em Efésios 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. O que não vem de nós? A fé. O que é a fé? É dom de Deus. Vamos orar ao Pai. Senhor, a Tua palavra diz que pela graça nós somos salvos. A Tua palavra diz que isto não veio de nós, é dom de Deus. Queremos entender acerca deste dom tão importante e precioso que o Senhor nos deu, pois queremos viver, queremos nos mover e queremos agir por intermédio deste dom. Por isso, nos leva a entender que dom é este que nós temos e a importância deste dom em nossas vidas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito obrigado, meu amor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós vamos estudar acerca de um assunto muito importante e fundamental para as nossas vidas, que é o dom da fé. Sabe que é por intermédio do dom da fé, nós começamos aqui, está na tela, você tem na sua Bíblia, através do dom da fé é que nós somos salvos. Você prestar atenção na leitura, diz assim, em Efésios 2,8, porque pela graça sois... Então, a salvação é o quê? Um ato de graça, é um ato de amor, é um ato de generosidade de Deus. Pela graça sois salvos. Agora, como se dá esta salvação, pastor? Diz a Bíblia que é mediante a fé. É mediante a fé. Agora, que fé é esta? Uma fé natural? Uma fé que todo mundo tem? É a fé que qualquer um pode ter? Aí tem um ponto e vírgula. Sabe que quando tem ponto e vírgula, que é para frisar bem. E isto, ou seja, esta fé, não vem de vós. É dom de Deus. Então, eu quero começar o estudo dizendo que nós recebemos uma fé que nos possibilita ser salvos, que nos possibilita viver e viver através deste dom, tendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e isto é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Deus te deu o dom da fé. Diga, Deus me deu o dom da fé. Então, todo ser humano, todos, sem exceção, tem a fé natural. A fé natural é de todos. Todo mundo tem a fé natural. Pastor, o que é a fé natural? A fé natural, de certa forma, é o ânimo que um ser vivente tem, que a alma tem. É aquela confiança, é o desejo de crescer na vida. O que é a fé natural? Para você entender, um cidadão está no ponto de ônibus e ele tem fé que se ele esticar a mão, aquele bondinho, o ônibus vai parar ao seu sinal. Então, isto é uma fé natural. Ah, eu tenho fé que eu vou sair daqui, eu vou chegar até a igreja, eu vou sair daqui, estou indo no mercado, daqui a pouco eu volto. O que nos movimenta isto aqui é uma fé chamada fé natural, que todo ser humano tem. Às vezes você se impressiona com algumas pessoas falando, né? A pessoa fala de fé, não, eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Mas na verdade a pessoa tem fé em quem? Fé no quê? Às vezes tem apenas uma fé natural. A fé natural, todo e qualquer ser humano pode ter. Agora, a fé dom, o dom da fé, diz a Bíblia que isto não vem de nós. Isto é um dom de Deus. Isto é um dom que Deus dá. Então, a fé natural, só para você entender, a fé natural não é nem reconhecida pela Bíblia. Se nós pegarmos biblicamente falando, a Bíblia não reconhece a fé natural.
nós sabemos que ela existe. O comportamento humano, psicos, os psiquiatras, psicanalistas, as pessoas falam desta força de vontade e que o homem tem, etc. Agora, até biblicamente falando, a Bíblia não reconhece o papel desta fé natural. Se nós pegarmos em Efésios, um pouquinho adiante de Efésios 2:8, tem Efésios 4:5, que diz assim: há um só Senhor. Efésios 4:5. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só. Quantos senhores há? Um só. Quantas fés ou fé há? Uma fé. Quantos batismos existem? Um só. Um só Senhor. Quem é este Senhor? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que fé é esta? O dom da fé. Que batismo é este? Batismo no Espírito Santo. Então, a Bíblia é muito clara. Então, nós temos que ter a Bíblia como regra de vida. Então, não adianta aqui eu chegar e impor o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Não. Você não pode aceitar o que seja um líder, um pastor, um bispo, um apóstolo, um missionário, um irmão, uma irmã, um familiar, quem quer que ele seja, lhe imponha. Se está na Bíblia, nós cremos. Diga, se está na Bíblia, nós cremos. Se não está, nós não cremos. Isto aqui é fato. Porque senão, qual é a nossa referência? Qual é a referência do cristão? A Bíblia. Eu já conversei com algumas pessoas e quando eu começo a conversa, olha, não, porque sabe que o homem pode querer fazer o que ele quer da vida, o homem pode casar com o homem, não sei o quê, e as pessoas começam a discutir. Eu pego a Bíblia e digo, escute, você acredita na Bíblia? Não acredito. Então não temos mais o que conversar. Como é que eu vou conversar com alguém e vou falar de valores se a pessoa não acredita na Bíblia? Ué, isso vai dar em nada. Como diria minha avó, minha saudosa avó, isso é dar murro, quem já viu essa expressão? Dar murro em ponta de faca. Só vai se machucar. Então, a Bíblia é regra de vida para o cristão. Sempre que você for conversar com alguém, escuta, mas você acredita na Bíblia? Não acredito. Então não tem mais o que conversar. É jogar pérolas aos porcos. Porque você vai ficar discutindo com uma pessoa aqui, um homem que quer casar com um homem. Ele não acredita na Bíblia. Você vai falar que não, mas a Bíblia diz, porque a Bíblia. Ele não acredita na Bíblia. Isso é jogar pérolas aos porcos. Então, se a Bíblia diz que há um só Senhor, é um só. Se a Bíblia diz que há uma só fé, é uma fé só. Se há um só batismo, é um só. Não adianta eu querer inventar 2, 3, 4, porque se é um, é um. Amém? Então, mas nós estamos hoje falando de fé. Pastor, há uma só fé reconhecida por Deus. Que fé é esta? O dom da fé. O dom da fé nós recebemos do Senhor para crermos nele, para sermos salvos. Por isso que não vem de nós, é um dom de Deus. O dom da fé é um dom que Deus nos deu para nos movermos nesta terra. Sem fé é impossível viver nesta terra. Sem o dom da fé é impossível você sair de casa, é impossível você sonhar. Eu não me imagino sonhando se eu não tiver o dom da fé. Por que nós podemos sonhar, idealizar, sonhar grande, pensar em grandes coisas para o futuro, para a vida? Porque o dom da fé nos permite isso, nos impulsiona, porque nós sabemos que pela fé nós iremos alcançar cada um dos nossos objetivos. Eu não quero ser enfadonho, mas há 12 anos atrás, quando eu vim para Itanhaém, e eu comecei a imaginar o que Deus faria aqui, um dia eu voltei para o meu trabalho, trabalhava esta época no bairro do Brooklyn, e há 12 anos atrás, eu sentei-me na frente do computador e fiquei ali meditando e pensando em como seria que nós construiríamos uma igreja um dia. E eu comecei a desenhar no Word. No Word, você viu? O Word não é uma ferramenta de desenho. Eu comecei a puxar uns pauzinhos daqui e dali e desenhei uma igreja. E há uns 3, 4 anos atrás eu disse isso para a igreja, eu achei aquele disquete onde eu havia salvo o projeto e eu chorei por horas, porque era exatamente o que eu havia sonhado, foi o que Deus nos deu. Eu ainda brinquei, se eu tivesse pensado um pouquinho mais grande, se eu tivesse pensado, sabe, um projeto maior, Deus também teria dado.
Então, às vezes, o que leva alguém a não ter nada, está iniciando um trabalho com 5, 6 pessoas e acreditar que lá na frente as coisas aconteceriam? A fé. Isso é o dom da fé. O dom da fé te leva a planejar, porque senão, o que nós vamos planejar? Amanhã ou depois vou morrer, vou fazer o que da vida? Eu não quero saber de nada. Então, o dom da fé é que nos mantém vivos. Quando você recebe um diagnóstico médico, uma sentença com câncer, uma sentença com uma doença mortal, o que você faz numa hora dessa? Se você se agarra à fé, meu irmão, você levanta a tua cabeça e diz: eu sei quem eu sou, eu sei quem eu tenho crido. A sociedade fica perplexa. As pessoas dizem: mas como é que pode? Se a pessoa é louca, a pessoa não está dando importância. Não, a pessoa se agarrou à fé. Quem se agarra à fé, está seguro. Imagine numa hora dessa, se você não tem o dom da fé. Você se arrebenta, você dá cabo da vida, você se entrega, você pede a morte, você começa a amaldiçoar a Deus, você começa a se voltar contra Deus. Então, o que é a fé para nós cristãos, este dom? A Bíblia diz que isto foi concedido aos filhos de Deus. Deus concedeu este dom para que crescêssemos nele, para que fôssemos salvos e que pudéssemos viver nesta terra. Agora, o que esta fé é capaz? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não... O que é a fé? A fé é crer no impossível, é imaginar, é ver aquilo que não existe. Olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, tem certeza. A convicção de fatos que se não vêm. Pastor, deixa eu te explicar mais ou menos o que é fé. A fé é a certeza de que você pega o seu dinheiro, o seu dízimo, como você fez hoje, você vem aqui, semeia no altar da igreja, você planta. A fé é a certeza de que você espera, você não tem, você está entregando, você está dando. Não é no banco que você diz: depois eu vou lá e eu saco. Não é na caderneta de poupança. Você não está deixando guardado. Não, você está dando, plantando. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você tem certeza. Quem planta, só planta quem tem fé. Só planta quem tem fé. Porque tem certeza que, mesmo que não esteja vendo, o milagre, o sobrenatural vai acontecer. Então, isso é uma atitude de fé. A fé, dom que nós recebemos, produz milagres. Agora, deixa eu explicar bem detalhado. Pastor, em quem está apoiado a nossa fé? Isto é importante você saber. Eu tenho que lhe orientar quanto a isso. Por quê? Porque muitas pessoas dizem ter fé e apoiam a sua fé em muitas coisas. Pastor, aonde está fundamentada, aonde está firmada a minha fé, este dom? Em Jesus. Em Jesus. Porque os católicos estão com a fé fundamentada em Maria. Não serve para nada. Estão com a fé fundamentada na Aparecida do Norte. É lixo, não serve para nada, com todo respeito a quem cultua, mas a Bíblia condena, e se a Bíblia condena, eu também condeno, porque eu sigo a Bíblia Sagrada. Então, se a pessoa põe a sua fé num pastor, está perdido. Está perdido, porque o pastor é homem como você, sujeito às mesmas fraquezas. A nossa fé não pode ser apoiada em nenhum homem, nenhum pastor, porque o pastor não é Deus. As pessoas apoiam a sua fé na figura de um apóstolo e etc. Está errado. Aonde é que deve ser apoiada e fundamentada a fé de um cristão? Em Jesus Cristo. Quem está compreendendo? Porque Jesus não falha, é infalível. Então eu não posso apoiar a minha fé. Pastor, é fácil falar de fé quando tem dinheiro no banco. Não apoie a sua fé no seu dinheiro. O que a Bíblia diz sobre isso? Se vem um vendaval da noite para o dia, você perde tudo, louco. A Bíblia fala: amanhã
você pode não ter mais nada. Então, a fé não está fundamentada no dinheiro que eu tenho, a fé não está no patrimônio que eu tenho, a fé não está no conhecimento que eu tenho, a fé não deve ser apoiada nas amizades que eu tenho, a fé não deve ser apoiada em nenhum ídolo, em nenhuma imagem, em nenhuma denominação, em nenhum ministério. A fé, dom, nós a temos porque recebemos de Jesus e a apoiamos em Jesus. Quem está compreendendo? O que o Senhor nos ensinou? Quando orardes, você vai orar em nome de... Não é em nome de Maria, não é em nome de Aparecida, não é em nome de Pedro, do apóstolo Paulo, de João, de Maria, de Barnabé, de José, de ninguém. Quem está compreendendo? Então, isto aqui é um dom que nós recebemos de Deus. Olha João 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que Jesus está dizendo? Olha, é quem crer em mim. Tem que crer em quem? Em Jesus. Então você tem que começar a pensar, mas pastor, isso é tão óbvio, isso é tão... Não é tão óbvio quanto parece. Porque às vezes as pessoas apoiam a sua fé em coisas. Vou dar alguns exemplos. Algumas igrejas estão ensinando as pessoas a apoiarem a sua fé num vidrinho de óleo. É ou não é assim? Alguns ministérios estão ensinando as pessoas a apoiar a fé em uma campanha. Venha na campanha, não quebre a corrente de 6 sextas-feiras. Então, a fé está onde? Em Jesus ou não quebrar a corrente? As pessoas acham que é em Jesus. Então, parece que pastor, isso é tão imaturo falar isso, porque todo mundo sabe. Não. Muitas pessoas estão apoiando a sua fé, não em Jesus, mas em amuletos que as pessoas têm trazido constantemente. As pessoas apoiam hoje em copinho com água, água benta dos evangélicos, que o pastor orou e abençoou. As pessoas apoiam a fé num vidrinho de óleo, numa fitinha, num martelinho para dar sentença, numa espadinha de papel, numa flor para levar para casa, um envelope para trazer com dinheiro, porque aí vai ser abençoado, que é uma coisa extra, que não pode deixar de fazer. E as pessoas estão apoiando isso, apoiando numa fotografia, traz a fotografia para cá, que a gente vai resolver com a oração, e vamos pôr aqui no mural de lamentações dos evangélicos e... Opa! O que Jesus disse aqui? O que Jesus disse aqui? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do meu Pai. Então, pastor, como um cristão vê obras grandiosas acontecerem em sua vida? Como um cristão pode ver um milagre sobrenatural acontecer quando ele apoia este dom que ele recebeu em Jesus? Vou te explicar porque você precisa entender isto aqui, amados. Você precisa entender isto aqui. Olha, quem já jogou dominó? Quem já jogou dominó aqui? Levanta a mão. Vou explicar para você entender. Quando você joga dominó, tem aquela pedrinha 6, ela só se encaixa onde? No 6. Se você colocar a pedrinha do 5 no 6, o que é? É gato. Não serve. Vou te dar outro exemplo. Quem aqui já apertou algum parafuso com chave de boca? Se o parafuso é 10, se você pegar a chave 11, você aperta? Se você pegar a chave 13, você aperta? Por quê? Porque tem que ser a chave certa. Eu quero só explicar isso para você entender que a fé, se não for aplicada no lugar certo, mesmo que você a tenha como dom, não vai funcionar. Porque todos nós temos o dom. Todo cristão tem o dom da fé, porque senão nem seria salvo. Agora, se eu pego a minha fé e a apoio com todo respeito na água que alguém traz lá do monte, se eu apoio a minha fé numa fitinha, se eu apoio...
É como pegar a chave 13 e querer apertar um parafuso 10. Não dá liga. Como diria aí alguns, não dá liga, não dá certo. Então, a fé, dom, tem que ser usado da maneira certa. E Jesus disse, tem que crer em mim, tem que acreditar em mim, tem que ser em meu nome, o negócio é comigo. Quem está compreendendo? Então, quando você for agora, a partir de agora, fazer a sua oração, apoiar a sua fé, você não vai apoiar a sua fé na dúvida de fazer isso, de fazer aquilo, mas é porque me disseram, porque tal pessoa fez, deu certo para ela. Meu irmão, não temos nada a ver com ninguém. Nós temos a ver com a Bíblia. Se você crer na Bíblia, tem que ser como a Bíblia Sagrada ensina. A minha fé tem que ser aplicada em Jesus, através do nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, segundo Ele nos orientou a fazer. Amém? Porque tem muita gente usando a fé de forma errada, o dom que recebeu de Deus, de forma errada. A fé é um dom. Pastor, a fé é um dom de Deus. A fé é obra humana? Não, eu já passei isso aqui, vamos ler de novo, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de... Então, a fé é um dom que nós recebemos do Senhor. E este dom que nós recebemos, esta boa dádiva que nós recebemos do Senhor, é perfeito. Não, deixa eu te explicar aqui. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Lá do alto. Então, pastor, o homem por si só pode ter este dom perfeito? Tem gente que diz, não, porque eu tenho dom, eu nasci com um dom, eu tenho dom. Meu irmão, este dom quem dá é Deus. Ninguém pode dizer, eu sou, não, porque eu tenho um dom especial. O dom nós só podemos receber de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, ninguém pode ter o dom da fé, ninguém pode ter, senão aquele a qual Jesus o der. Quem está compreendendo? Então, você tem o dom da fé, você é salvo, você tem o dom da fé, este dom quem te deu foi Jesus. Agora, dentro da obra de Deus, pastor, todas as pessoas vivem por fé? Não. Eu vou lhe dizer, olha, com todo respeito, sem medo de errar, 80% dos cristãos não vivem por fé. Porque se vivessem por fé, a vida não estaria como está. 80% do povo de Deus fica titubeando entre dois pensamentos. Será? Mas e se não der? Mas e se? E se? Meu irmão, 2 Timóteo 1,5 tem aqui algo precioso para nós. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, eu estou certo que também em ti. Olha, Paulo chega para Timóteo e diz assim, olha, você tem uma fé sem fingimento, menino. A mesma que tinha na tua avó, que tua avó Lóide tinha, a mesma que eu vi na tua mãe Eunice. Paulo conhecia a mãe de Timóteo, que era Eunice, e a avó, que era Lóide. Ele disse, a mesma fé que eu encontrei nela, tem em você. Uma fé sem fingimento. Sabe que na obra de Deus tem gente que diz, não, porque eu creio, eu creio, eu creio. Aí na hora que o caldo aperta, você não vê ninguém crer coisa nenhuma. Você é o primeiro a resmungar, é o primeiro a abandonar o barco, é o primeiro a murmurar contra Deus, é o primeiro a blasfemar contra Deus. Você diz, não, porque eu creio, eu creio, eu creio. Crê quando está tudo bem. Crê quando é para dizer para o irmão, irmão, crê, Deus vai mudar a tua sorte, irmão, crê. Mas quando o caldo engrossa para o lado, a maioria, com todo respeito, espana. Começa a questionar Deus, começa a murmurar, começa a reclamar. Amados, você tem um dom para viver uma fé sem fingimento.
Sabe o que é a fé? A fé é a coluna forte nas nossas vidas. Sabe quando está passando aquele vendaval, aquele tsunami, como é o nome daquilo? Tornado, e sai arrancando tudo, aquele... Às vezes acontece isso nas nossas vidas, mas a fé é uma coluna segura, qual você se agarra com ela e passa o vendaval, passa o que for, e você não é arrancado, você não é derrubado. O povo de Deus precisa começar a compreender que tem um dom, que tem uma força sobrenatural que opera milagre nas nossas vidas. Nós temos que começar a olhar para as nossas vidas com este olhar. Não é altivez, não é soberba, mas dizer, peraí, se eu tenho uma fé que move montanhas, por que eu vou ficar com medo desta pedrinha? Se eu tenho uma fé que me faz andar por sobre as águas, por que eu vou ter medo deste rio que está se levantando contra a minha vida? Você tem o dom da fé, e este dom tem que ser utilizado. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem agir por fé, ou com uma fé fingida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, com todo respeito, tem muita gente fingindo viver por fé. Vivendo por fé, são poucos. E neste ministério, nós não vamos ter pessoas fingindo viver por fé. Nós vamos ter pessoas agarrados à fé como uma coluna forte em suas vidas. Amém? Porque todos nós crentes possuímos o mesmo dom. Pastor, tem um crente que tem mais fé do que o outro? Tem um crente que tem... Mas isso era coisa do passado. Sabe que tem algumas pessoas dizem assim, Senhor, fazem oração, Senhor, aumenta a minha fé. Oh Deus, me dá fé. Amado, fé é a mesma medida cada um. O pastor tem a mesma medida que você tem a mesma medida que eu. Ninguém tem fé maior do que ninguém. É que lá atrás, no passado, não existia o dom da fé. Lembra quando Davi falava assim, oh, vem Espírito, o Espírito ia, voltava, visitava, ficava com Davi, ficava com Saul, Saul pecava, o Espírito saía, Saul ficava adormentado, Davi tocava harpa, o Espírito voltava e acalmava. Isso era lá atrás. Hoje, o que Jesus disse? Eu vou para junto do meu Pai, mas vou mandar o meu Espírito Consolador, que estarão com vocês todos os dias das vossas... Não é mais assim, isso era antes de Jesus, já expliquei isso aqui. Agora, não tem mais isso, categoria de fé. Antes você via Jesus falando, oh mulher, grande é a tua fé, oh pouca fé, você é um homem de fé, homem de pouca fé. Hoje não. Hoje, a partir da morte e ressurreição de Jesus, quando nós cremos e recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos o pacote completo, tudo, e com ele o dom da fé. E este dom é na mesma medida, porque Deus não faz acepção de pessoas. Imagina um com uma fé maior, uma fé menor. A diferença hoje é a confiança que cada um tem na fé. Uns confiam e outros não confiam. Uns vivem uma fé fingida e outros não. Creem absolutamente, de forma concreta, no dom da fé. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada, segundo há uma medida que Deus repartiu a cada um. Então, cada um de nós recebemos a mesma medida. Então, o pastor não tem mais fé do que a ovelha não tem mais fé do que pastor. Amém? Então, olha Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. De quem que é a fé? É de todos? A Bíblia diz que é dos eleitos. Começa a prestar atenção. Tito 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum que é o dom, graça e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus nosso. Nós, filhos de Deus, temos uma fé comum, que é comum para todos nós, que é este dom. 2 de Pedro 1:1.
Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 4,13, tendo, porém, o mesmo Espírito da... Qual que é o Espírito da fé? O Espírito que é o Espírito Santo, que vem com todo o pacote, tendo o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Jesus foi o criador desta fé dom. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da... Quem é o autor da fé dom? A Bíblia diz que é Jesus, autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A fé dom nós recebemos por intermédio de Jesus. Gálatas 3:23. Mas, antes que viesse a fé, olha, antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei, e nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se. Então, antes que viesse a fé, nós vivíamos pela lei. Antes que viesse a fé, nós fazíamos para merecer, nós pagávamos o preço, cumpríamos a lei, antes que viesse a fé. Uma vez que veio a fé, nós temos agora que viver por fé. Por isso a Bíblia diz, o justo viverá por... Tem que viver por fé. Eu e você não podemos mais viver de outra forma. Ou você crê, ou você crê. Amém? Antes de Jesus havia graus de fé. Antes de Jesus no período da lei, tinha graus de fé. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, antes as pessoas viviam pela sua fé. Por isso, me dá porção dobrada, me dá fé. Hoje não é mais assim, hoje nós já recebemos o dom. Olha antes como era. Ora, Lucas 12:28. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena... Aí você vê hoje as pessoas, eu sou um gafanhoto, um homem de pequena fé. A Bíblia diz que eu sou um homem de pequena fé. Amado ou amada, isso aqui é antes de Jesus. Ei, acorda. Uma vez em Cristo você é nova criatura. Jesus morreu, agora é em nome de Jesus, é o dom da fé. O justo tem que viver por fé. Não é mais fé pequena, agora é dom da fé. Amém? Homem de pouca fé é homem bule, é homem de pouca fé. Você é um homem de muita fé. Mateus 8:10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha, são passagens antes de Jesus morrer por nós. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão... Vendo-lhes a fé, eles viram a fé. Lucas 8:48. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Mateus 15:28. Então lhe disse Jesus, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Lucas 17:5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a... Aí você vê hoje o povo pedindo isso, Jesus, aumenta a minha fé. Com todo respeito. Olha, isso é gravado, isso vai para a internet, o CD. Tem hora que dá vontade de bater em alguns pastores. Tem hora que dá vontade de pegar alguns pastores, pegar um cacetete daquele e dar-lhe borracha. Porque não ensina o povo. A Bíblia é sagrada. Aí você vê um monte de filho de Deus abençoado que tem o dom da fé, vivendo uma fé fingida, porque o cara se acha um desprezível, ele acha que, meu irmão, se Jesus morreu por você, você acha que você é pouca coisa? Se Jesus deu a vida por mim e por você, você acha que nós somos qualquer coisa nessa terra? Você acha que nós somos vermezinho de Jacó? Somos imagem e semelhança de Deus. Que vermezinho de Jacó? Não tem que lamber o pó da terra. Que lamber pó da terra é cabeça e não cauda. É por cima e não por baixo.
Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus, menina dos olhos de Deus. Que é isso? É você vê o povo de Deus sofrendo, capengando, porque um monte de pastor inculto da palavra de Deus, um monte de pastor sem conhecimento bíblico, que não é exemplo nem para a família, com todo respeito, e aí quer ensinar o que não sabe. Olha, desculpe eu ficar nervoso, mas me deixa muito, sabe, enfurecido. Ver o povo de Deus capengando, ver o povo de Deus sofrendo, ver um monte de senhorinha, sabe, capengando na vida. Ai, será que hoje, se Deus... Ai, meu irmão, você é propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Tem gente que se sente, ai, pastor, eu sou um miserável. Miserável por quê, meu irmão? Porque eu não tenho mais isso, eu perdi aquilo. O que você tem aí? Você tem a tua vida. Você está reclamando do quê? Meu irmão, para mim e para você, basta um sopro, um respiro, e tudo pode mudar na nossa vida. Você não é o que você tem, você é o que é pela graça de Deus. Você não é o que você tem no banco, você não é o que a sociedade pensa que você não é dinheiro, você não é nada disso. Você é o que é pela graça de Deus. O valor de um filho de Deus não está naquilo que ele tem, não está naquilo que ele tem, mas naquilo que Deus lhe deu, naquilo que Deus fez na sua vida como pessoa. Então não fique aí choramingando pelo canto, achando que você não é nada. Que isso? Sabe, o povo fica ensinando errado. Você vê um monte de povo, o povo de Deus se achando o pó da terra, se achando um gafanhoto. Você é um eleito. Olha, Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Mas a fé, você tem o dom da fé. Diga, a fé é minha, porque eu sou um eleito de Deus. Pastor, se eu tenho o dom da fé, o que acontece nos dias de hoje com as pessoas na obra de Deus? Porque tem o dom e não vive, como é que é? Hoje o que tem, não tem mais fé maior ou fé menor. Hoje tem pessoas que são débeis na fé. Pessoas que não conhecem a fé que têm. A Bíblia fala sobre isso. Hebreus 10:35. Não abandoneis... Romanos 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil não, porém, para discutir opiniões. O que é débil? Aquele que não confia na fé. Aquele que não tem confiança na fé. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tem muitas pessoas que se afastam, sabe? Não confiam na fé, vivem como débeis na fé, se você ensinar uma pessoa errado, a pessoa vai viver errado a vida inteira. Eu já contei aqui, acho uns 20 anos atrás, eu contei a história da águia que foi criada com galinha. Não contei essa história aqui? Que uma águia foi criada como galinha. E um dia acharam uma águiazinha, ela caiu no ninho, e pegaram aquela águiazinha e levaram e puseram num galinheiro. Aí a águiazinha foi crescendo e ela olhava e ela via os pintinhos pegando milhinho e os pintinhos pegando milhinho. E a águia diz, eu tenho que comer milhinho. E ela foi comendo milhinho. E ela foi crescendo meio desajeitada, aquelas asas, porque as asas da águia dá até 3 metros, quando abre 1,5 metro cada uma. E ela foi meio que no galinheiro desajeitada. E ela começou a se achar o bichinho feio. Uma águia sendo criada como galinha. E alguém batia o pé, ela saía correndo. E aparecia um bichinho qualquer e ela corria com medo, porque todas as galinhas corriam. E na hora de dormir, ela ia para o puleirinho ali, e caía, escorregava. Era águia, mas viveu como galinha. Porque foi ensinada a viver como galinha.
Tem muito crente vivendo desta forma. Não sabe o valor que tem e vive capengando, mendigando pão, lambendo o pó da terra, achando que é um verme, achando que é um gafanhoto, quando é um filho e uma filha de Deus, amado e amada por Deus. Conta essa história, eu já contei aqui, até que um dia alguém entrou naquele galinheiro e disse: "O que é isso aqui? Isso aqui é uma águia, não pode ser criada aqui." Pegou aquela águia, levou ela no alto de uma montanha e diz: "Voa, porque você não é galinha." E ela foi despencando, 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 e pensando: vou morrer, vou morrer, vou morrer. E quando estava quase caindo, ela começou a bater as asas e começou a voar. Às vezes, Deus permite a gente ser jogado de um alto de um monte. Parece que você vai morrer. E agora? O que está acontecendo? Só para você entender que você é águia e você não é galinha. Às vezes Deus permite a gente passar por algumas coisas para a gente entender o valor que a gente tem, amados. Sabe que às vezes é só na hora que você precisa mesmo reagir, na hora que você diz: eu já perdi tudo, não tenho mais nada a perder, agora eu vou para cima, eu vou. Aí Deus diz: acordou? Acordou? Estava adormecido espiritualmente? Você tem o dom da fé. Nós temos o dom da fé. Amado, esta fé que traz honras de Deus para as nossas vidas. Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem galardão. Você não pode abandonar. Até porque é irrevogável. Sabia que ninguém perde a fé? Perdi a minha fé. É impossível perder a fé. Se você perdesse a sua fé, eu ia ficar doido procurando ela para mim. Mas ninguém perde fé. Eu ia ter o dobro da fé. Judas 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos... De uma vez por todas. Deus não dá fé hoje, amanhã tira. Isso era lá atrás, no passado. O Espírito ia, voltava. Agora Jesus já morreu, habita em nós. A fé é um dom. Um dom é irrevogável. Sabe que Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele te dá o dom da fé. Me arrependi de ter te dado esse dom. Não. Vou tomar de você. Os dons e as chamadas, temos o versículo aí? Os dons e as chamadas, temos, Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são... Amado, o dom e a vocação é irrevogável, ele não revoga. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a sua fé tem que ser vivida através de Jesus Cristo. Romanos 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em... Quem que te justificou? Jesus. Aquele que tem fé em Jesus é justificado por ele. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Diga, eu tenho uma fé santíssima. Você que tem essa fé santíssima, Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da... Diga, eu não sou dos que retrocedem. Diga, eu não vou retroceder. Diga, eu vou crer até que o milagre aconteça. 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé é de todo mundo. A fé é o quê? Não é de todos. Sabia que a fé não é de todos? Pastor, de quem é a fé? Eu termino com Tito 1:1.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pelo conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé é tua, meu irmão. Você tem um dom da fé. Agora, Deus te deu para quê? Não, eu vou guardar aqui, não, vou enterrar esse talento. Tenho que usar. Diga, eu tenho que usar o dom da fé. Sai daqui hoje, saiba que você tem uma arma na tua mão. Olha, poderosíssima. Quando você ora, pastor, qual que é a oração da fé? Como que eu faço uma oração da fé? É a oração que você faz em nome de Jesus. Pastor, qual que é a oração da fé? Aquela que eu tenho que gritar, eu tenho que... Às vezes um gemido inexprimível. Às vezes quando você eleva os seus pensamentos ao Senhor, em fé, em nome de Jesus, é o suficiente. Às vezes nós não temos forças nem para falar. Eu já tive momentos na minha vida que eu não tive forças para falar. Eu deitei no chão, estiquei no chão e comecei com gemidos inexprimíveis, entre choros e pensamentos, falar com Deus. E eu vi a mão de Deus me levantando, me colocando de pé, fazendo justiça e honrando a minha vida. Meu irmão, nós temos que nos mover por fé. Você tem o dom da fé. Não é por obras, não é por sacrifício, não é por barganha, não é por vigiliar, não é por subir monte, é por fé. Por fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ele disse, em meu nome. Aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e outras maiores, porque eu vou para junto do meu Pai. E nós ainda estamos aqui para fazer estas obras maiores. Quando você orar pela vida de alguém, saiba que a oração do justo pode muito seus efeitos. Pastor, por que o irmão faz questão de receber aqui o dízimo e a oferta? Porque quando eu declaro na sua vida, pergunta para as pessoas da igreja aqui, quando nós declaramos aqui na frente, você acha que isso aqui é palavra porque eu estou pegando o seu dízimo? Eu poderia passar salvo, amados. Poderia passar um envelope, passa salvo. Podia pôr um gasofilácio aqui. Você punha o seu dinheiro no gasofilácio. Eu não ia nem pegar na tua mão. Mas quando nós declaramos, Deus vai te honrar, vai multiplicar esta semente. Há poder na nossa palavra. Quando Jesus viu que aquela figueira não tinha fruto, ele disse, seca. No dia seguinte estava seca. Quando você disse uma situação, chega, a minha vida toda eu estou sofrendo com isso, chega. Ah, meu irmão, há poder em suas palavras. Aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus. Quando você pega a mão da tua mulher e diz, meu bem, vamos orar juntos por esta situação. É bíblico. Quando 2 ou mais se reúnem acerca de um assunto e ligam na terra, é ligado nos céus. Quando um grupo de intercessores... Você acha que isso aqui é brincadeira de domingo? Porque o pastor quer... não tem o que fazer? Junta um grupo lá domingo antes do culto começar e pega uma lista de necessidade do povo e começa a orar. Pega o caderno, você vai ver lá riscado. Os milagres. Riscou por quê, pastor? Porque Deus fez um milagre. Porque o milagre aconteceu. Isto é a fé. A fé faz o milagre acontecer. A fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Só a fé pode transformar a tua vida, um momento caótico da sua vida. Estou te desafiando nesta noite a aprender a viver por fé. Se até aqui você titubeou entre achar que é por merecimento, não é por obras, para que ninguém se glorie, é por fé. Amados, até mesmo quando nós oramos e o milagre acontece, nós não podemos nos gloriar. Não podemos nos gloriar. Só temos que glorificar a Deus. Eu me recordo um dia que eu cheguei na casa de uma senhora e ela me mostrou mamografia, exame, disse, olha, é câncer, é nódulo e não sei o que. Estava eu e a pastora. Eu disse, meu bem, põe a mão no peito dela. Deus está mandando. Eu não vou pôr a mão no peito de uma mulher, põe a mão. Eu disse, em nome de Jesus, já caiu. Dias depois essa senhora me liga e diz, eu não sei,
Refiz todos os exames, não deu mais nada, não tem mais nada, sumiu. Eu disse: a Deus toda a honra e toda a glória. Porque não é o poder do pastor. Foi Deus que mandou, faça. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, faça. Quando Deus diz, faça, é o momento de Deus. Deus mandou fazer, faça. Quando você acordar pensando em alguém durante a madrugada, ore. Um dia, 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu acordei lembrando de um motoqueiro que fazia serviço para a empresa que eu trabalhava. E eu via ele envolvido num grande acidente de moto e morrendo. E eu acordei e disse: Leônidas, agora, em nome de Jesus, receba o livramento de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus. Passou. 5 dias depois veio a notícia. Soube o que aconteceu? O nome do rapaz, o apelido dele era Chuchu. Soube o que aconteceu com ele? Eu disse: estou sabendo. 4 horas da manhã foi fazer uma entrega, sofreu um acidente gravíssimo de moto. Olha, era para ter morrido. Na hora que ele ia cair, às 4 horas da manhã, que ele bateu no negócio, ficou pendurado. Foi a mão de Deus. Às 4 horas da manhã, Deus me acordou e disse: ora por ele. Quando nós mandamos uma palavra, foi como Jesus disse: não, mestre, não precisa que o senhor vá à minha casa, não sou digno que vá até lá, manda uma palavra. O salmista disse: enviou-lhe uma palavra e o sarou do que lhes era mortal. O que significa isso, pastor? É que quando nós usamos a fé não tem fronteiras, a fé não tem limites, a fé pode entrar onde o homem não pode entrar, a fé pode transformar aquilo que a mão do homem não pode transformar. Nós temos este dom, amados. Nós temos este dom. Você tem que começar a entender que você tem este dom. Você pode mudar o teu casamento, você pode mudar a tua vida social, financeira, profissional, a tua saúde, você pode. Você tem que orar, você tem que usar a tua fé. Pastor, como usa a fé? Através da confissão, através da oração, através da determinação, pela boca. Pela boca. Este é um pacto de boca. É um pacto de boca. Tem que orar. Se você quer ver a sua fé em ação, a fé age por intermédio da oração. Sabe, entre um pipa está no céu e você, existe uma linha que conduz, existe um vento que sopra, mas existe uma linha amarrada lá naquela pipa e na tua mão. O que liga uma coisa ao outro, o que liga você, aquele pipa, é a linha. O que liga a minha vida e a sua ao sobrenatural, ao milagre, a esta fé, é a confissão. Tem que confessar a palavra. Tem que confessar. Se está na Bíblia, eu creio. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele me prometeu, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Jogue-me terra em cima, meu irmão, mas eu continuo crendo. Eu vou até a sepultura, mas eu continuo crendo. Porque eu sei que sem fé o homem não vive. Mas com fé nós tudo podemos. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos usar a nossa fé? Vamos? Você vai orar a Deus agora. Você vai interceder por alguém. Você vai orar por um milagre. Você quer ver um milagre na sua vida amanhã? Quer experimentar a fé? Ore a Deus nesta hora e diga: Senhor, eu quero ver o milagre na minha vida. Começa a falar com Deus. Abre o teu coração. Não é oração bonita não, viu? Deus não está preocupado com palavra difícil não, viu? Abre a tua boca e Ele a encherá. Pai amado e eterno, eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui que precisam ver um milagre. Pessoas que precisam se mover por fé, se movimentar por fé.
que precisam ver um milagre acontecer em suas vidas. Por isso, nesta hora, Pai, eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, que se cumpra aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito. Que o Senhor tem preparado para nós que Te amamos aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano. Eu ligo aqui na terra milagres sobrenaturais na vida desta igreja. Eu ligo aqui na terra cura. Se a Tua palavra diz que por Tuas chagas, por Tuas pisaduras nós já fomos sarados, eu creio no poder da cura. Eu creio na cura, Jesus. Eu creio que não há nada demasiadamente impossível para Ti. Por isso, nesta hora, eu também oro por aqueles que precisam de um milagre na vida financeira. Aqueles que chegaram aqui hoje, que precisam de um grande milagre na vida financeira. Eu agora ligo aqui na terra, juntamente com a Tua igreja, milagres na vida financeira do Teu povo, em nome de Jesus. Aqueles que precisam na vida emocional, sentimental, precisam tomar uma decisão, precisam ver o Teu agir, eu declaro agora em nome de Jesus o Teu agir de forma sobrenatural, para que fique claro que foi o Senhor quem fez, Pai. Nós testemunharemos acerca desta noite, porque esta é uma noite de milagres, esta é uma noite de fé. Nós aprendemos sobre o dom da fé, agora nós vamos utilizar este dom, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a realização do teu sonho. Em nome de Jesus, receba a realização do teu projeto. Em nome de Jesus, aquela pessoa que você precisa vai te procurar amanhã. Em nome de Jesus, o seu telefone vai tocar amanhã com uma boa notícia. Em nome de Jesus, aquilo que por anos você aguardava, amanhã, Deus te trará a resposta. Receba o teu milagre. Não permita que a dúvida entre. A dúvida não provém de Deus. Creia. O mês ainda não acabou. Deus fará neste mês, ainda nesses dias, muito mais do que aconteceu nesses 6 meses do ano na sua vida. Se você crer, você verá a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que a graça, a paz, o amor, as alegrias e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam constantes e permanentes em vossas vidas. Vão em paz para viver grandes dias com Deus pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia.